Saudações, Bonete. Sim, senhor. Oi, papai. Stefan Fontanella, seja bem-vindo, meu nobre. Abel, seja bem-vindo, Mr. Abel. Como é que você tá, meu caro? Oi, papai. Oi, filha. Tudo na paz, meu caro Abel. Estamos voltando com os hidromeliantes, pessoal. Voltando agora, né, com os 2 hidromeliantes, pelo menos, que 15 dias atrás tivemos o Bonetinho representando aí o time, tocando o barco. E hoje eu tô de volta com ele. Esse começo de ano foi meio zoneado pra gente. Mas tamo aí, firme e forte. Aí, Bonetinho tá embarcando. Oi, papai. Salve, salve. Aí sim, hein? Agora sim, hidromeliando novamente. Deus o livre, tamo de volta. Isso aí. Carloto e João, aí, ó. Salve, Abel. Salve, Stefan, Carloto. Isso aí, pessoalzinho. Bem-vindos. Não sei se vou tomar alguma coisa já. Eu hoje não vou tomar nada. Só na minha aguinha. Eu até quero tomar alguma coisa, mas não sei o que. Se eu tomo um vinho, se eu tomo hidromel, se eu tomo cerveja, se eu tomo uma cidra, né? Cidrinha, não sei. Vou mudar aqui um pouquinho. Voltamos, Carloto, voltamos. Na verdade, era para ter voltado já praticamente um mês atrás, cara, mas teve um monte de zicas pessoais aí, uma hora o Bonete, que acabou embromando, atrapalhando pouca coisa, aí ficou um pouco difícil de conseguir retornar quando a gente estava planejado. Mas agora retornamos e, se tudo mantiver firme, direto de novo. A diferença é que agora vamos ter de 15 em 15 dias em vez de toda semana, e tem um projeto aí paralelo que talvez rode também. Então, estamos trabalhando para fazer isso aqui, vai ser bonitinho. Pois é, Carlota, eu tomei cerveja ontem, eu não sei, cara. Sabe quando você quer beber alguma coisa, mas você não sabe mesmo o que você quer beber? Eu tô nessa vibe. Tô bem nessa vibe. Tem pouca opção à disposição, né? Pouquinho. Uma loja inteira para desfalcar estoque aqui. Tchau, filha. Oi, filha. Tá Ali, toda galera. faladora, hein? Vem que dá oi pras pessoas, vem que dá oi. Ah, dá lá, oi. Fala lá, oi. Oi, Juju. Fala oi, pronto? Oi, já tá dado, quer ir embora. Então vamos lá. Vai. Oi, filha. Isso, exatamente, Júlio. Poções Goblin, fala, Mr. Kaviski, você tá bom? Daniel também presente, Neto, Diego, Tiago, César, sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Voltamos para falar mais de hidromel para vocês, para perturbar vocês, hidromeliantemente falando. Ô, pequenininho, onde é que você vai com a minha bobina de plástico bolha? Estávamos com Devolve. saudade, povo. Sim, total, cara, total. Tiago Bela Cruz, seja muito bem-vindo. O Joe entrou. Salve, Joe. Jonathan Staden. Lembrando, pessoal, né, que hidromeliantes é para a gente conversar sobre hidromel. Então, quem já tiver as suas perguntinhas para fazer, já pode ir colocando aí no chat para a gente ir conversando. Acredito eu que nós não devemos ter muita coisa de perguntas youtubísticas, Bonete. Não, até porque como a gente fez a troca agora, né, como vocês já devem estar sabendo, temos um canal próprio agora dos hidromeliantes, né?
Se inscrevam lá, deixem joinhas nos vídeos, nas perguntas. Como a gente trocou, o pessoal não fez nenhuma perguntinha ainda, né? Porque a gente só repostou os vídeos antigos e a live da semana passada foi um pouco da semana passada, olha o hábito. E a última live foi diferenciada, então não teve grandes perguntinhas até então. César, não tem nenhum assunto. Hoje não é temática. Né? Na verdade né? Hidromel. O tema é hidromelzão para a gente bater papo geral aí sobre hidromel. Querem falar sobre o mercado atual de hidromel do Brasil? Querem falar sobre novidades? Querem falar sobre produção? Querem falar sobre um estilo específico? Querem falar sobre o fofucho do Bonete? Vamos conversar sobre. Estamos aí, pode colocar. Daniel, não tem tema. Hoje a live é livre. Aí, tema. Fala, pessoal. Tem uma pergunta sobre a utilização do levedo de cerveja como nutriente para a levedura no hidromel. Levedo de cerveja, ou seja, células de levedura morta especificamente, tem sim função nutritiva no mosto hidromeleiro. Ele pode sim funcionar. Quando você adiciona levedura morta no seu mosto de hidromel, você está fornecendo principalmente o lipídio, do qual essa célula é majoritariamente feita, e esse lipídio vai ser aproveitado pelas células que estão vivas. Isso ajuda a diminuir bastante a produção de enxofre presente no seu hidromel. Tá? O enxofre é um estresse que acontece quando está com falta de lipídio e a célula tem dificuldade em passar a molécula de açúcar para dentro da célula e a de álcool e gás carbônico para fora através da membrana celular, não da parede, da membrana. Tá? Essa membrana é praticamente lipídio puro. Então, quando ela está com dificuldade para manter essa parede ok, ela começa a gerar aquele enxofrezão desgracento, ovo podre na tua casa. Aí, se você complementa com lipídio, esse cheiro vai embora, fica tudo bem mais calmo. Então, dá para usar tranquilo, muito bem-vindo. Não precisa nem comprar o levedo de cerveja, propriamente dito. Você pode pegar, cara, compra levedura de pão no mercado, aquela levedura que tá aí que venceu, ferve ela para matar a desgracenta da levedura e adiciona ali tranquilo no teu mosto. Não tem crise, tá? Não precisa ser especificamente o levedo. E lembrando que o levedo, que nem o Luiz falou, vai trazer lipídios. O resto dos nutrientes ainda estarão em falta. Então, você precisa fazer uma complementação nutricional para que as suas levedurinhas fiquem felizes durante a fermentação. Né? Lembrando que cada tipo de nutriente, cada composto, ele vai ter uma finalidade, tá? Então, veja o que a sua levedura precisa mais. Por quê? Por isso que a gente fala que é importante conhecer os ingredientes de vocês. Cada levedura, cada cepa de levedura, cada seleção, inclusive de cada marca, por mais que tenham marcas que vendam a mesma cepa, a mesma seleção, elas têm pequenas diferenças nutricionais que elas precisam. Então, vejam, né? Umas precisam de mais, outras precisam de menos. Por isso que é importante conhecer, porque não adianta só pegar um valor padrão de nutriente e jogar no teu mosto, pode ser que seja até de mais ou de menos, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá? Levedo de cerveja, cara, até aproveitando, esses tempos estava falando com alguém, não me lembro quem, foi num dos grupos da internet aí, de Facebook, de hidromel. Ofereceram pro cara 1 quilo de levedo de cerveja como se fosse fermento, né? Levedura de fermentação. E era mega barato. Mega barato. Então, vale a pena. Procura, né? Casa de produtos naturais geralmente tem uns pacotão que sai mais em conta. Né? Então, é uma boa saída para te encontrar. Se não, faz como o Luiz falou. Fermentinho de pão, ferve o bicho até matar tudo e toca a ficha. E já era. Perguntaram, acho que o Abel perguntou ali se tem timings, tem tempo, né, certo para colocar o fermento. Não, Abel, a priori você pode colocar preventivamente no início da montagem do mosto mesmo, ou no início da fermentação. Não vai mudar nada no perfil sensorial do teu hidromel, tá? Ou você pode deixar ele ali à mão e caso você sinta essa formação de enxofre, você pode aplicar. E aí você aplica, faz uma boa aeração para eliminar um enxofre já presente e coloca a levedura morta para evitar a formação de novo. Mas, cara, se não muda nada o sensorial, é um negócio barato,
Eu, particularmente, sempre coloco na montagem do mosto. Sempre, tá? Colocou a primeira dose no nutriente, eu já coloco um pouco de levedura morta também. Fazendo isso, é extremamente raro ter qualquer problema com formação de enxofre livre ali dentro, tá? É bem mais tranquilo. Eu vi que apareceram algumas pessoas novas, inclusive, aqui. Sejam muito bem-vindos. Tiago Horvath, não sei como pronuncia, Tiago. Ele colocou ali que ele tem algumas dúvidas sobre produção de hidromel com mel de abelha nativa, com meles de abelha nativa. Cara, não avisa que você tem dúvida, coloca a dúvida, porque normalmente sobra pergunta para ser respondida aqui, tá? Então, vai na boa, já coloca a tua pergunta ali, não precisa nem ter prenúncio. Essa é a lenha. Mr. Beto presente, Marcelo, Giovanni. Giovanni foi meu aluno aqui em Campo Largo. Fala, Giovanni. Enzoques, salve, Mr. Enzoques. Saudade desse povo, cara. Que bom ver essa galera de volta, bicho. É massa, né, cara? É massa. A galera ansiosa pela volta também foi divertido. O Stefan tem uma perguntinha. Qual o principal mercado consumidor de hidromel no Brasil? Perguntinha capciosa. Cara, não diria que capciosa. Eu acho que, assim, nós ainda não temos um mercado 100% estabelecido. Você tem, eu acho que principalmente o consumidor de hidromel vem dos meios de curiosos do mundo medieval, viking da vida, jogadores de RPG, pessoal que gosta de fazer não é renascentismo, é reenactment, não sei, isso, reencenação, exatamente. Eu acho que é um dos principais públicos. Nerds em geral, galera que lê muita história de fantasia também é outro público forte. E cada vez mais a gente vê pessoal migrando do mundo do vinho, como curioso para hidromel, e o cara da cerveja artesanal, né, bicho? Que ele já sabe que no mundo existe uma possibilidade imensa de produzir bebidas diferentes, com pegadas particulares, com milhões de aromas, sabores, texturas possíveis para bebida. Essa turma também está caindo com força no mundo do hidromel. Agora, se fosse para dizer qual é exatamente o público hidromeleiro, não sei dizer, cara. É muito heterogêneo ainda, tem muita gente provando, experimentando, pessoal que vem daqui, dali, que está brincando com uma coisa ou outra. Tá? Eu diria que do mundo do vinho é o consumidor mais novo. O cara que é mais velho e é tomador de vinho, ele é mais reticente, porque para ele o vinho é a bebida, é aquilo, se fugir daquilo não é legal. O cara mais novo, ele já tem a mente mais aberta para essa brincadeira, para provar esse tipo de coisa. Cerveja tem de todo lado, e os nerds da vida, tipo eu, cara, brota debaixo do tapete, vem de todo lado. Não sei se o Bonetti quer complementar nessa minha visão. É isso aí, porque assim, o pessoal, claro, agora a gente vem desse ano aí de pandemia e tudo mais, é onde o povo andou meio reticente em gastos em coisas tão mais diferentes, mas é uma crescente ver que a galera anda curiosa por descobrir coisas, né? Sim. De comidas, então essa galera também vem, não só elas vêm, elas brotam espontaneamente, né? Não é que nem o pessoal medievalista, RPG, nerd, cervejeiro, que eles vêm de um nicho, né? E aí tem todo um porquê por trás disso. Essas pessoas que são os consumidores das novidades, eles brotam espontaneamente no mundo do hidromel, e isso é muito bacana, porque eles trazem uma coisa nova. Sim. Isso é muito louco, muito louco. E é legal ver que não só no hidromel, mas tanto em outras bebidas, vinho, cerveja, drinks. Olha a quantidade de drink que está sendo vendido agora aí, em embalagens, formatos e tipos diferentes. Então, tipo, toda essa galera está se ajudando a trazer gente nova para consumir, né? Tanto o pessoal do hidromel está consumindo cervejas diferentes, aí o pessoal da cerveja, o pessoal do drink, né? Os novos formatos, né? O pessoal ainda se surpreende com as bebidas em lata, e isso chama atenção, então o pessoal quer provar para ver qual é que é. Então é bem bacana, assim, tem vindo gente de tudo que é lado. Beleza.
Ó, o Mr. Charles, que também é um sempre presente aqui nos hidromelhantes, perguntou se hidromel pode ser gaseificado, se ele funciona na pressão ou por primer. Eu até vou pegar exemplos aqui. Um momento. Cara, hidromel pode sim ser carbonatado, fica fantástico carbonatado. Carbonatar não é só colocar gás, dependendo de como você faz, você cria novas texturas, novos sabores, novos aromas, muda a sensação de frescor completamente, muda a sensação de acidez. Cara, carbonatar pode ser um processo riquíssimo na produção de hidromel. E existem hidroméis que são carbonatados na pressão, né, hidroméis que são reguladas a carbonatação. Esse aqui é um cara do Rio Grande do Sul, um tal de Bonete que faz. Cara, não sei nem porque eu tenho na loja esse negócio, que maracujá carbonatado, pensa que coisa horrível, gelado, isso quase não fica fresco, quase não fica bom. Eu não sei porque eu tenho na loja, mas tem. Esse é o Morfeu, um melomel de maracujá carbonatado, na pressãozinha bonitinha. E eu tenho também esse cara aqui, por exemplo, tem o do Valkyria também, nessa mesma pegada, que é hidromel feito pelo método Champenoise, cara, que é o método clássico do mundo do vinho, de fazer espumante, método onde você refermenta a bebida dentro da garrafa, depois clarifica ela sem remover da garrafa. Enfim, é um método sensacional de produção e dá para fazer também. Também dá para fazer charmat, que é outra técnica de produção de vinho, dá para fazer asti, que é outra técnica de produção. Quer ser louco, maloqueiro, largar o troço turvo, dá para fazer com priming também. Dá para você fazer de muitas maneiras a carbonatação. Ponto. Cada uma delas influencia diferente a sua bebida final. Cada uma delas vai trazer características à parte para a sua bebida final. Então, cabe só estudar bem cada uma delas para ver o que você quer agregar no teu hidromel e o que você não quer agregar no teu hidromel. E mais do que tudo, né? O quanto você quer investir para fazer isso, cara. O Champenoise, por exemplo, é fantástico, mas vai muito tempo e é caro de fazer. E não só isso, também o teu, falando assim, enquanto tu quer investir, também tem que levar em conta o teu equipamento, o que tu tem à disposição ou o que tu tá a fim de adquirir. Porque cada técnica demanda, além do conhecimento, equipamentos específicos, né? Por exemplo, priming. Tu não pode fazer priming em qualquer garrafa. Se pegar uma garrafa bordaleza padrão de vinho, por exemplo, ela não vai aguentar uma carbonatação, né? A chance dela estourar é grande. Uma garrafa de cerveja, né? Por mais que ela seja feita para aguentar uma carbonatação, ela não vai aguentar uma carbonatação de uma bebida espumante. Então, tem que se levar em conta tudo isso. Cara, te aconselho o seguinte: brinca com as opções que tu tem à disposição ou que tu quer investir, mas estuda bem antes para te não perder a tua bebida e também para te não correr nenhum risco de acidente. Porque uma garrafinha de vidro explodindo é uma granada que machuca bastante. Com vontade. Vai com cuidado. Mas, cara, carbonatação é um mundo completamente diferente na bebida e é muito bacana. Muito bacana. Cara, é muito legal. O gás carbônico, ele traz sensação de frescor, ele traz sensação de leveza, né, de acidez mais viva. Pensa, por exemplo, na Coca-Cola. Como é que uma bebida, uma quantidade cretina de açúcar como aquela, doce, como aquele xarope do cão pode ser refrescante no seu paladar, cara. É por acidez e muito gás carbônico, é muito ácido e muito gás para equilibrar esse dulçor e trazer essa sensação fresca. Então vai vendo o poder que esse gás carbônico junto com uma acidezinha tem e o que pode fazer na tua bebida, né? Só para vocês terem uma amplitude ali do negócio, tá? Aí entra naquilo que a gente fala de equilíbrio, né? Que é acidez, dulçor, álcool, tanino. Sim. Em conta. E isso é importante também de falar, que é o seguinte: tu tem que fazer a tua bebida projetando que ela vai ser carbonatada. Porque não significa que porque ela tá gostosa, que com gás ela vai continuar gostosa. Porque ela pode desequilibrar. Então tem que ter esse cuidado também. Sim. Beto R.D. Simões. Falem mais pra gente sobre as técnicas de backsweetening.
Sei que é um assunto extenso, mas só uma pincelada. Bonetinho, quer começar? Pinceladinha rápida. Backsweeting é corrigir o dulçor com adição de algum tipo de açúcar. Ponto. Próximo. Não. Bom, Também acho não é uma pinceladinha um pouco mais detalhada, assim, com mais vamos cuidado ter um- no cantinho. Isso aí. As veirinhas não pode faltar. Cara, é o seguinte. Basicamente, o backsweeting, que nem eu falei, é a correção de dulçor pós-fermentação. Como é que tu vai saber que a fermentação terminou? De duas formas. Quando tu fizer medições... Não. A bolinha do Airlock não funciona? Sabe pra que serve a bolinha de Airlock? Pra Pra gente quê? ficar que nem um bobo olhando pra ela, feliz que tá fermentando. Só isso. Isso é verdade. Tu vai ter certeza que parou de fermentar de duas formas, tá? Quando tu fizer medições ao longo de um certo tempo, e né, ao certo tempo não é 2 dias, um dia seguido do outro, tá? É mais tempo por aí. Que a densidade não muda, tá? Ou seja, isso vai ter um indicativo de que parou de fermentar. Outra forma é com adições químicas, né? Metabisulfito e sorbato, que aí tu vai fazer a estabilização da bebida, ela vai parar a multiplicação celular, ela vai estabilizar tudo, vai cessar a fermentação, e aí tu vai conseguir fazer o backsweetening. Porém, com a leitura de densidade, tu ainda corre o risco de que volte a fermentar. Por quê? Se tu não fizer estabilização química, né, com adição de metabisulfito e sorbato, o que pode ter acontecido? A levedura parou de fermentar por algum motivo, mas ela ainda está viva ali dentro. Ela só está em dormência. Então, a hora que tu adicionar uma nova fonte de açúcar, o meio pode se tornar favorável de novo e ela pode voltar a fermentar. Então, a maneira mais segura de tu conseguir fazer um backsweetening é pegar aquela bebida que já está há muito tempo maturando, que tu vai ter certeza que tu já removeu toda a levedura, que ela está limpa, cristalina, perfeita. Só lembrando que daí ela vai voltar a turvar. Ou com a adição dos químicos, que daí tu tem certeza que não vai voltar a fermentar mesmo. Luiz. É uma outra opção, né? Menos ortodoxo um pouquinho, seria você pasteurizar o seu hidromel pós-produção antes de você fazer a adição dos açúcares, né, provenientes do mel, de preferência. Então você poderia pasteurizar. O problema é que, assim, cara, você cozinhou o teu hidromel, vai mudar a característica de aroma, vai mudar a característica de sabor, vai mudar, tá? Vai mudar. Quem já foi em fábrica de cerveja e tomou cerveja antes e depois do pasteurizador sabe que é outro produto, não tem nada a ver a comer, né? Muda completamente a bebida. O hidromel também vai mudar se você pasteurizar. Adicionando a isso tudo, ainda tem mais um risco, que pode ter levedura viável no próprio mel que você vai trazer para você fazer o backsweetening. Então, assim, eu particularmente não recomendo de jeito nenhum que você ferva mel. Eu não recomendo isso. Porém, mel para backsweetening talvez seja interessante você dar uma fervida nele para que você elimine uma parte da flora que está ali e evite que ela traga uma nova fermentação. Que lembre-se, né, não é nem só a levedura que fermenta, você pode ter fermentação bacteriana também. Você pode ter outros micro-organismos trazendo fermentação ali. E não é só a nossa levedura Saccharomyces cerevisiae que fermenta. Brettanomyces também vai fazer barulho, Hanseníaspora ovarum também vai fazer barulho. Eu tenho um monte de outro micro-organismo, mesmo dentro do reino dos fungos ali, que pode também trazer uma fermentação nova para você. Tá? Então, backsweetening realmente é um assunto longo e extenso. O Felipe Você até tem que falou ter aqui. O Felipe Caporali falou: se tiver álcool demais, também é bem seguro. Não é bem assim. Ajuda. Assim por quê? Ajuda, mas não é bem assim. Ajuda. Por quê? Temos leveduras que aguentam alto teor alcoólico. Temos, como o Luiz falou, as bretas que comem se deixar a parede do teu fermentador. Então, não é tão simples. Não é por A mais B. Tem que A mais B mais C mais D mais Z mais Y mais alfa mais... Cara, é muito fator.
Mas é isso aí, para dar uma pincelada, cara, um papo resumido no assunto é mais ou menos por aí, tá? Daniel, sorbato, sim. Metabisulfito de potássio e sorbato de potássio, os dois. Tá? O sorbato Tem sozinho... metabisulfito. Tu tá se encontrando muito metabisulfito de sódio também, porque o mercado cervejeiro tá absorvendo e começando a utilizar isso. Então... eu nunca usei em hidromel metabisulfito de sódio, então não sei opinar sobre ele é parecido, mas ele não é exatamente igual, então tem que tomar cuidado. Mas assim, só para complementar, o sorbato de potássio, ele é efetivo no mosto desde que tenha sulfito aplicado. Tem que ter uma certa quantidade mínima de enxofre livre no mosto, no hidromel pronto, para que o sorbato seja eficiente, tá? Então, o que o metabisulfito faz? Muita gente fala, ai, cara, químico metabisulfito é um absurdo, vai mudar, vai deixar de ser caseiro, vai deixar de ser artesanal. Cara, o metabisulfito, quando você coloca ele no teu hidromel, ele se transforma em enxofre livre. Ponto. É só o que acontece com o metabisulfito, ele vira enxofre livre. Ah, mas eu tô colocando enxofre no hidromel. Toda a fermentação de bebida alcoólica gera um pouquinho de enxofre. A gente só tá corrigindo a quantidade. O metabisulfito só faz isso, só corrige, tá? E no caso da aplicação do sorbato, a gente corrige para o sorbato ter efeito. O que o sorbato faz? O sorbato ele é um antifúngico, ele vai evitar a proliferação de fungos. Ele não mata ninguém, mas ele evita que novas famílias de levedura surjam, né? Que aquela levedurinha que está ali continue multiplicando, ela corta a multiplicação, ou seja, em algumas horinhas aquela levedura que está ali morreu, não vai ter filhote, sem filhote, acabou a fermentação. O Ronaturi tinha falado aqui, complementando a questão do mercado. O mercado tem que dar uma podada. Tem muita gente fazendo hidromel ruim e queimando o filme da bebida. Cara, isso é um assunto mais extenso. Porque não é só o pessoal regularizado que a gente está falando. Muitas dessas bebidas ruins que a gente encontra é aquele caseirinho malandro que está vendendo a sua produção, fazendo de qualquer jeito para ganhar um troquinho. Tá? Então, ou é aquele cara que quer fazer hidromel, acaba fazendo uma bomba alcoólica de qualquer jeito, e aí os amigos começam a comprar porque dá barato rápido. Então, é muito mais complexo do que só isso. Sim. Alisson.S. Moreira perguntou: Luiz e Super Bonete, gostaria de saber mais sobre a substituição de oxigenação no mosto pelo polêmico azeite. Valeu, galera. Bonetinho, faça as honras do azeite. Obviamente o Luiz sabe falar melhor que eu, porque afinal de contas ele que trouxe esse assunto ao nosso mundinho. Mas enfim, qual vai ser a função? A função da oxigenação, basicamente, ela vai servir para ajudar na reprodução das células, tá? E com isso, né, parede celular, membrana, escambau. O azeite ele vai servir para substituir essa ajuda à levedura, né? A formação das paredes, membranas e os brotamentos que fazem, né? Que é para quem não sabe ainda, a levedura se multiplica por brotamento, né? Tem a célulazinha aqui, começa a surgir um negocinho e ele brota, né? Eu desenhei hoje, tá legal. Então, o azeite vai servir basicamente para isso, né? Vai ajudar a fornecer lipídios para essa parte da multiplicação celular e mesmo para ajudar. É isso. Eu sempre troco. Toda vez que a gente fala nisso, eu repito errado, tu me corrige, eu continuo repetindo errado. Tá bom. Então, assim, e não é só pela questão de multiplicação, enfim, mas também pela própria... Porque tu precisa que as células tenham a membrana e a parede celular saudáveis para que seja feita a troca química, né, de compostos ali dentro, né? Absorção de açúcares, eliminação de CO2 e de álcool, enfim, todas as outras interações que acontecem. Só que assim, é muito pouco. Eu não lembro qual era a quantidade, mas eu sei que para caseiro, se tu molhar a ponta de um palito de dente no azeite, já é demais.
né? Mais que o necessário. Então, é bem pouquinho. Mas o Luiz pode explicar melhor. Não, cara, basicamente é isso mesmo. A ideia é você trocar. Porque o que acontece com a levedura? A levedura, ela pega o oxigênio presente no meio, ela converte o oxigênio em ácido graxo, e o ácido graxo ela usa para produção da parede celular da célula. Uma parede boa, quer dizer, boas multiplicações, que nem o Bonetti falou, né? Uma brotaçãozinha. Então, uma parede boa tem mais brotações. Eu tenho uma população de levedura ativa mais alta, mais estável dentro da minha bebida fermentando, e isso é ótimo. População estável, fermentação estável, tudo na paz. Aí tiveram os caras que tiveram a seguinte sacada: pô, se a levedura pega o azeite e transforma ele em ácido graxo, se a levedura pega o oxigênio e transforma em ácido graxo, por que eu não uso azeite que já é ácido graxo pronto? Então os caras tiveram essa ideia e fizeram os testes. Uma cervejaria nos Estados Unidos fez. O painel sensorial de avaliação da cervejaria não detectou qual era com azeite, qual era com oxigênio, ou seja, na prática funcionou, fermentou bem, deu tudo certinho, não prejudicou a espuma, não prejudicou o aroma, não prejudicou o sabor, manteve todo mundo ali no mesmo nível. A única questão é que a cerveja demorou, se eu não me engano, 1 dia ou 2 a mais para fermentar. Eles chegaram a fazer teste com um tanque de 1 milhão de litros, e aí demorou 1 dia, 2 a mais. Só que, cara, para uma cervejaria que vende, às vezes, uma Pilsen da vida, que você precisa de giro, você precisa de volume de produção, 1 dia a mais, em cada fermentação, lá no final do ano, o cara perdeu 2, 3 lotes. Se não mais. Então, para eles não valia a pena por isso. Ele prejudicava o giro de tempo, só. Mas funciona. O problema que o Bonetti colocou ali é o fulcral para caseiro, né? Que não tem como a gente controlar a quantidade necessária. É muito pouco, é ridiculamente pouco. E outra coisa, nós não temos meios de dissolver eficientemente esse azeite dentro do nosso mosto muito pequenininho. Você ficaria com, cara, uma microgota para 20 litros. Como é que você dilui essa microgota para que toda a levedura ali dentro tenha acesso a esse ácido graxo? Então, dadas essas coisinhas, esses detalhezinhos, cara, sinceramente, vale a pena, entendeu? Você usar azeite em casa. A não ser que você queira, por questão de brincar, de teste, de fazer, de ver como é que fica, de ver se você nota a diferença de produção sensorial, né, no teu hidromel. Mas, do geral, era mais isso mesmo. Quando eu trouxe esse assunto, foi mais como uma curiosidade de algo que estava acontecendo. Cheguei a testar, cheguei a brincar, mas, sinceramente, não vejo por que fazer essa brincadeira hoje. É tão ínfimo a quantidade, que a gente falou, cara, a gente tá botando um óleo em líquido, em água, né? O hidromel tem muita água. A diluição é muito difícil. E Sim. Eles falou, é tão pouco, como é que vai ter certeza que ficou homogêneo o suficiente para que todas as leveduras consigam ter acesso e pegar e, sabe? E caseiro, tu vai fazer isso como? Pegando a pá e mexendo que nem um louco? Ok, aí tu está oxigenando porque tu está agitando loucamente, então será que é o azeite ou será que é o jeito que tu vai... Sabe? É complicado de mensurar isso. Mas enfim, é uma brincadeira legal para quem quiser testar. Sim. O Ronature 7 ali que falou, fez um comentário sobre o mercado de hidromel, complementou ali embaixo, né, que isso, tenho clientes que recusam porque já compraram hidroméis ruins. É bem complexo. Cara, mas aí também a gente tem que educar o nosso consumidor. É um mercado que está surgindo agora. E como todas as bebidas no universo, tem produtor bom, tem produtor ruim. No momento agora é complicado porque existem relativamente poucas opções. Mas olha, eu estou com a loja mais no pique mesmo desde o começo do ano passado. Todo mês, desde o começo do ano passado, teve estreia de hidromel na loja, cara. Tem muita gente chegando no mercado com força. Pro mês que vem eu já tenho 3 rótulos para entrar na loja de novo. Então, todo mês tem 2, 3 rótulos surgindo aí, tá? Então, tem produtor ruim? Tem. Mas tem os bons também, né? Então, a gente tem que educar o cliente para que ele ache a vibe dele no hidromel e fazer a indicação do hidromel certo para ele, para que ele possa ficar satisfeito. Eu sou sommelier de vinhos, tá? Há 15 anos da vida. O que é o básico de um trabalho de um sommelier? É identificar o que o cliente quer, identificar qual é o produto correto para as expectativas dele.
Não importa se é a melhor bebida, se é a pior bebida, se é a mais cara, se é a mais barata. O que esse cara quer para ficar feliz? Se eu tenho que dar o que esse cara quer para ficar feliz, cara. Esse é o importante da história. Não adianta fazer o hidromel pica das galáxias se ninguém quer o hidromel pica das galáxias. Eu tenho que fazer um hidromel com o meu mercado aqui. E aí, assim, nós, como estamos no começo, na frente, na vanguarda dessa expansão do hidromel, cabe a gente educar esse povo, interpretar esse povo e entregar na mão deles o que eles precisam, o que eles querem para ser felizes. Vão ter decepções no caminho? Vão. Lógico que vai ter decepção no caminho. Mas faz parte da estrada. Fazer o quê? A gente, legal, não curti esse. Então, toma esse aqui, que esse aqui você vai gostar, cara. Isso aqui foi um azar que você deu. Toma esse outro aqui. É exatamente o que você precisa para ficar feliz. E vai embora, entendeu? Faz parte. E uma coisa que a gente sempre fala, cara, o mercado vai selecionar. Quem for ruim, cedo ou tarde vai cair pelas tabelas. Né? Sim, então... Não significa que só os melhores vão seguir adiante. Mas o pessoal vai conseguir diferenciar e aí vai começar a procurar quem produz bonitinho, né? Faz tudo corretinho. Como cerveja, como vinho. Cara, existem vinhos maravilhosos, mas tem aquele cara que adora tomar vinho suave de mesa, que é suco de uva com açúcar e álcool. E o cara tá errado? Não. Ele tá não certo, tá errado, ele gosta. Exatamente, se é o que ele curte, bicho, pronto, é o dinheiro dele. O cara tem que ficar feliz com o que ele pagou. Esse é o ponto. Tá? Isso até lá pra o pessoal agora... Porque um dos porquês que mudou o horário da live também, né? Eu tô trabalhando numa cervejaria, né? E uma das coisas que a gente tava falando hoje lá era justamente isso, né? O que determina o que o cliente vai comprar ou não é a qualidade ou não da bebida, mas o que ele gosta e o que ele tá a fim de consumir. Não importa se tu acha bom ou ruim, importa se ele gosta ou não. Cara, sim, pode ser uma coisa super simples ou que é considerada meia boca ou ruim. Se o cara tá feliz, ele vai beber e lamber os beiços, sabe? Vai indicar pros amigos. Então, tem mercado para todo mundo. O consumidor vai encontrar produto de tudo que é jeito, né? E o importante é que ele ache o que ele gosta de consumir. A gente faz isso. A gente vai atrás daquilo que nos agrada. Então... E assim, uma outra coisa também que eu acho que muita gente confunde, até o Padilha, o sommelier, eu vi que ele tá a bordo aí também da live, né? Ele pode até comentar. Mas um sommelier fazer uma análise técnica é uma coisa, você fazer uma análise de perfil do que o seu cliente quer é outra história. Tá? Eu pegar 2 hidroméis e tecnicamente avaliar para ver se algo é melhor é uma coisa. Não quer dizer que o melhor vai agradar a maior parte do público, tecnicamente falando. É bem simples. Então, a gente que tem essa, tipo, tá, ok, eu não sou o sommelier, mas eu sou o juiz do BJCP de hidromel. E aprendi a avaliar cerveja também e tudo mais. A gente avalia as bebidas tecnicamente, mas na hora de consumir, a gente não consome aquilo que é melhor tecnicamente, a gente consome aquilo que nos dá mais prazer também. Tem muita gente que, inclusive, compra o produto simplesmente pelo rótulo. O rótulo agradou, o cara comprou. Ele vai descobrir lá na frente se o rótulo fez a cabeça dele e o paladar ou não. O cara ganha porque a indicação da revista X, não, achei o rótulo bonitinho, comprei. Acabou. Cansei de ver isso por aí. Acontecendo. Ó, Bonetinho, vamos lá que tá pingando, pergunta aí, ó. Carloto João, além da bentonita, qual outro clarificante que ajuda no processo? Bentonita é um. Bentonita, só fazer uma ressalva, bentonita enológica, sempre, tá? Bentonita enológica. Clara de ovo ou albumina em pó, funciona maravilhosamente bem. Gelatina incolor. Você tem o PVPP, que é o polivinil polipirrolidona, também funciona muito bem. Você tem o espindazol, você tem o... Como é que é o bexiga de peixe lá? O Biofine, né? Tem um monte. Clarificante tem trocentos. É fácil de usar em casa. Bentonita, é tranquilo. A clara de ovo / albumina é fácil também de usar. O
o PVPP também, são todos clarificantes que você mistura no mosto e espera ele sedimentar, ele arrasta a sujeira junto. Não tem crise. O espindazol ou alguma outra sílica coloidal que valha, né? Também é fácil de usar. A questão toda é o seguinte: cada clarificante vai atuar em determinado tipo de partículas e ele vai te dar um determinado resultado em um determinado tempo. Tu tem que ver a finalidade para que tu quer e escolher o clarificante de acordo, né? Por exemplo, tu pode botar o clarificante que for, né, desses mais comuns, e o teu problema é pectina. A pectina ela não vai resolver só com clarificante, tu vai precisar de pectinase ou algum outro clarificante mais potente que ajude a arrastar, ou algum outro composto, como por exemplo alguns taninos ajudam a limpar, né, o ácido tânico pode ajudar a limpar a pectina. Então, assim, são muitas coisas. E por que o Luiz falou bentonita enológica? Bentonita é um tipo de argila, tá, gente? A base é uma argila. Areia de gato é de bentonita também, algumas. Então, não vai funcionar para vocês, tá? Tomem cuidado. É que se você colocar no Mercado Livre lá, bentonita, aparece muito bentonita sódica, que é outra história, é outro produto, não serve para consumo humano. Por isso que tem que ser bentonita enológica. Essa é própria para filtrar produtos alimentícios e tudo mais. Aí é mais tranquilo. E isso é importante também lembrar. Sempre procurem os produtos próprios para consumo humano. Porque falamos em sílica coloidal, que é um tipo específico. Existem outros tipos de sílica e eu já vi gente tentando vender sílica tipo a de areia de gato também, que nem eu estou usando exemplo, como se fosse sílica para clarificação. Então, tomem cuidado. Ó, Marlon Newton 69. Ele tá desesperado, depois a gente responde ele aqui, porque ele botou até em Quem? caps lock. O Ronaturi fez uma pergunta de novo aqui, que eu já tinha visto. Ah, Gente, tá. Só um recadinho. A gente tá voltando, eu entendo a gana, a sede de vocês por perguntas, mas às vezes a gente não vê todas ou acaba passando porque veio um monte de perguntas e a gente não vê. Lembre-se sempre no vídeo, né? Eu provavelmente a gente vai botar esse vídeo até o final de semana no canal, né? No canalzinho novo dos Hidromeliantes no YouTube. Então se inscrevam lá e deixem as perguntas que a gente por acaso não respondeu lá. Vamos já pegar esse homem desesperado, então, para já resolver o dele. Ele quer um comparativo entre fermentadores de plástico e inox, certo? Então, vamos lá. Primeiro vamos determinar o que é plástico no mundo dos fermentadores. Tá? Não é qualquer plástico que você usa, né? Você tem que utilizar o polipropileno grau alimentício. Então, é um plástico próprio para uso de produto alimentício, que ele não vai soltar nenhum composto ali que vai te trazer problemas na sua vida, né? Então não é catar qualquer balde da vida para fazer, certo? Por outro lado, dá para você pegar, cara, que vai numa padaria da vida, pega aquele balde de margarina, funciona, tranquilo, ele é alimentício, né? Tem hoje balde de 20, de 30 litros, de 35, bombona a partir de 30 litros também, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120. Cara, você acha do tamanho que você quiser. E essa é a vantagem do plástico, né? Do polipropileno, do PP. Vamos com o plástico, vamos falar PP, polipropileno, tá? O PP ele é vantajoso porque ele é fácil de transportar e você encontra praticamente todo o volume, todo o tamanho que você quer para fazer na tua casa. Ele é prático, ele é fácil. E o custo dele também é muito acessível, né? Obviamente ele é, cara, vezes e vezes e vezes mais barato do que o inox, tá? Desvantagens dele é que ele vai ter um tempo de vida menor, ele pode sofrer ranhuras, durante as limpezas ele pode sofrer ranhuras, você pode bater com algo pontudo e às vezes até furar num exemplo mais acelerado da vida, né? Se você colocou torneirinha que tem alguma rosca, qualquer coisa do gênero, você pode ir desgastando ele com o tempo. Esses são os pontos mais difíceis. Uma coisa importante é que quando você vai procurar polipropileno, procure um fermentador que tenha ausência de soldas na parte interna, ou se tiver solda, seja a mais lisa possível. Porque solda rugosa de polipropileno
pode deixar pontos onde você não consiga limpar e ali vai ser ponto de contaminação, tá? Então sempre soldas ou mais lisas ou rotomoldado, que aí se for um fermentador de polipropileno rotomoldado, ele é sem nada, ele não tem nenhuma emenda, ele não tem nenhuma soldinha. Inox, cara, inox é pra vida, vai ficar de herança, você não acaba nunca no universo. Quer vantagem maior do que essa, né? Você vai deixar ele de herança. Para você furar o negócio de inox, para você criar ranhura no negócio de inox, você tem que ser um ogro desgracento para conseguir fazer isso, né? Então é muito mais complicado. Os dois dá para controlar a temperatura, os dois dá para fazer uma limpeza decente, dá para fazer asepsia decente, os dois dá para trabalhar super legal, cara. A questão é custo realmente e durabilidade. O inox vai ficar para sempre, só que você vai pagar para sempre. O custo dele faz você lembrar que é para sempre, né? Não sei se o Bonetti quer acrescentar mais coisas, mas eu acho que, resumidamente, é isso aí. Resumidamente é isso. É custo, durabilidade, porque assim, vamos ser curto e grosso. Pro caseiro, o inox é muito caro. É bonito, é legal, mas ele é muito caro, tá? Tu consegue tranquilamente usar PP, né? Até um adendo, aquelas bombonas que a gente usa para fermentação não são de PP, são de HDPE, que é poliestireno de alta densidade. Então, elas não são tão ideais, mas ainda assim são melhores do que PET, do que qualquer tipo de plástico outro, tá? Mas enfim, o outro ponto que eu trago é o seguinte: o tipo de material que tu vai usar para fazer limpeza. Existem algumas soluções, algumas coisas que se usam em inox, não é aconselhável usar em plástico, porque com o tempo pode afetar a estrutura do plástico, né? Então, não quer dizer que tu não possa usar, mas a vida útil do teu equipamento vai decair rápido, tá? E que nem eles falou, questão de ranhura, riscos, né? A possibilidade de alguma sujidade que fique presa. Com o plástico, tu tem que ter muito mais cuidado, porque tu não pode pegar a esponja lá do aquele áspero e sair raspando para tentar tirar aquela craca que ficou grudado, né? No inox tu já consegue um pouco, e tu pode usar soluções químicas mais fortes que vão fazer a limpeza. Mas caseiramente o PP ainda vale muito a pena, porque, como o Luiz falou, vários tamanhos, vários volumes e vários formatos, porque aí tu tem o fermentador cônico, tu tem o balde, tu tem a bombona, tu tem, que nem lá fora, tu tem os carboys de plástico também, né, que imitam vidro. Aqui a gente tem, sabe a nossa bombona de água, aquela de 20 litros azul? Pois é, lá nos Estados Unidos principalmente, eles usam os de vidro. E aí, como o de vidro é pesado, pode quebrar e tudo mais, eles desenvolveram um de plástico transparente para substituir aquele. Então, seria uma opção legal também, mas aqui a gente não tem, para trazer para cá ainda, cara. Mas é isso aí, cara, é isso aí. As diferenças básicas são essas. Aí depois a gente vai ter questão de troca térmica, interação química entre moléculas, que, né, o inox é inerte, o plástico não. Mas aí a gente entra em outras questões que eu falo, metafísicas e psicossomáticas, que não cabem na nossa live hoje. Sim. Só para complementar, tanto o Stefan, o Charles e o Felipe fizeram complementos ali sobre esse assunto. Vale dar uma lidinha nos comentários deles também. Obrigado pelo complemento aí, galera. Valeu. A gente pulou uma pergunta lá em cima do Marlon Newton, que essa bonita. Deixa eu só complementar. Cuidem quando vocês forem reaproveitar baldes e potes por causa do cheiro das coisas. Sim. Né? Balde de azeitona, balde de manteiga e coisa. Cara, tu consegue limpar, tu consegue deixar limpinho, bonitinho, mas o cheiro muitas vezes vai ficar impregnado no plástico e vai passar pra tua bebida. Então tome muito cuidado. Só isso. Bonetti, essa pergunta é obviamente para você responder. Você é do mundo da cerveja, se vira melhor nisso. Gostaria que vocês comentassem sobre multiplicação de leveduras e como vocês se viram para fazer. Eu particularmente não faço os starter da vida, as multiplicações, eu não faço, Marlon. Cara, eu não acho custo-benefício na situação, cara. Eu prefiro fazer o cálculo, abrir a levedura fresquinha, jogar lá dentro e tô em paz, cara.
Eu não vejo vantagem. Mas quem vem da cultura cervejeira normalmente curte fazer os starter, multiplicar a levedura e o caramba 4. E o cerveja. E o Bonete tem esse background. Então, por favor, Bonete, delicie-se. Bom, existem algumas coisas, tá? Primeiro, tu tem que ter os equipamentinhos básicos necessários, tá? Que é o ajustador magnético, Erlenmeyer, né? A barra magnética ou o peixinho também, como chamam, para fazer a editação. Mas de uma maneira simples, eu também não faço, tá? Qual é a vantagem? É o seguinte, no mundo cervejeiro, principalmente, tu tem muita diferença entre as cepas disponíveis, tá? As leveduras liofilizadas, a variedade não é tão grande quanto as leveduras líquidas. Porém, a levedura líquida, ela sempre vem com menos células do que tu precisa, porque elas vêm nos vialzinhos e ali só comporta uma certa quantidade. E não compensa tu comprar 10 vialzinhos para poder fazer uma cerveja, tá? Então, o que o pessoal faz? O pessoal compra aquele vial, né? E aí vem com uma levedura específica. Normalmente são leveduras muito específicas, né? Para algum estilo, de alguma cervejaria que isolou, ou alguma cepa que vai te dar um resultado muito expressivo. E aí o pessoal pega os vials e multiplica. A taxa de multiplicação vai depender do teu tempo, vai depender do volume do mosto que tu vai fermentar, densidade, enfim, é muita informação. Sobre valer a pena ou não. Caseiramente, a não ser que tu queira brincar com essas leveduras que necessitam obrigatoriamente de uma propagação em casa, não é vantagem. O hidromel usa principalmente leveduras oriundas do mundo do vinho e a maioria delas é liofilizada. Então vale mais a pena tu comprar os pacotinhos na quantidade certa e aí tu pegar e multiplicar, tá? Multiplicar no sentido de botar no pacotinho. Tem uma galera que ainda defende o starter mesmo com levedura seca, porque aí a levedura vai entrar com vigor, vai entrar fermentando já no talo, não sei o quê. Mas tu ainda assim precisa saber o que tu está fazendo, tá? Não é só botar ali, fazer um mini mosto com uma densidade X, deixar por tanto tempo que é receita de bolo, uma coisinha mágica que vai acontecer e vai funcionar assim. O ideal é que tu saiba quanto tu precisa de células, quantas células vem no teu pacotinho, quanto tempo isso tu vai precisar para multiplicar, quanto de mosto, de mosto de starter, que tipo de açúcar tu vai botar ali, quanto tempo, oxigenação, nutrição, cara, é muita coisa. É quase tão complexo quanto a fermentação em si, porque na verdade tu está iniciando uma fermentação ali dentro, tá? Por que se usa muito? Porque em grandes produções é economicamente mais viável tu fazer a propagação e o reaproveitamento de levedura, tá? Em cervejaria se utiliza muito porque tu sabe que aquela levedura já fermentou uma cerveja com sucesso e tu quer produzir um novo lote daquela cerveja. Então tu pega a lama, né? Idealmente a cervejaria vai ter um mini laboratório onde ela vai fazer a lavagem dessa lama, separar células que estão viáveis e não viáveis, ver se não houve mutação, seja maléfica, vai propagar para a quantidade necessária e aí vai fazer a nova cerveja. Tem outras cervejarias que simplesmente pegam o fundo do tanque, jogam na próxima e seguem fermentando. Isso também gerou um sistema de fermentação contínuo, que eu não me lembro o nome agora, que são tubos contínuos de fermentação, onde a levedura fica presa num substrato físico, né, como se fosse uma pedra, uma argila, não lembro exatamente o que é, e é onde tu coloca sempre um mosto novo numa ponta e lá no final ela vai sempre sair bebida fermentada e aquela cultura continua se autopropagando ali dentro. Mas enfim, é um assunto bem complexo, eu espero ter respondido sem causar mais confusão quando eu estou por ali. E para fazer um resumo, para você ter certeza de que a coisa deu certo, porque assim, até tem uma pergunta ali sobre underpitching do Felipe Caporali, que até cai nisso, né? Você botou para multiplicar, você arranjou o peixinho, o Erlenmeyer, a aeradora, a coisa toda ali, tá trabalhando ele, tá multiplicando. Mas como é que você tem certeza que o número de células ali multiplicou para a quantidade correta que você precisa? Não ficou nem a menos nem a mais. O ideal seria você ter em casa, cara, um microscópio, uma câmera de Neubauer, aprender a fazer contagem de célula em amostra para ter
uma noção de que o número de levedura ali está correto para o que você precisa. E não é só ter bastante. Tanto excesso de levedura no seu mosto para fermentar, como falta, o underpitching que o Caporali falou, são prejudiciais. Tá? O underpitching, aproveitando o gancho da pergunta do Caporali, é o seguinte: você coloca menos levedura do que você precisa de fato para fermentar, né? E se eu estou colocando menos levedura, a levedura sabe que tem uma população inadequada para o mosto, ela sabe que está faltando levedura. Então ela vai gastar um excesso de energia no primeiro momento, multiplicando a população e não convertendo açúcar em álcool. Ela vai gastar nutriente, ela vai gastar energia, ela vai gastar o oxigênio que está ali dentro para fazer uma coisa que ela não deveria estar fazendo, porque você deveria ter colocado a quantidade certa de células. Então, o underpitching pode diminuir a velocidade final de fermentação, que era, de repente, um exemplo, para fermentar em 10 dias, vai levar 15, vai levar 12, vai levar 13, mas o mais importante, vai tirar um pouco da qualidade fermentativa, porque a levedura gastou energia com uma coisa que ela não precisava. E o overpitching, né, o excesso de levedura, você cria competição. Então você cria leveduras competindo por nutrientes. Uma parte pode ficar sem o que precisa, e aí você vai ter estresse de fermentação. Sem contar que em fermentações em locais mais quentes, em dias mais quentes, onde você não consiga controlar a temperatura do seu mosto, você pode até ter pico superior de fermentação por excesso de atividade orgânica dentro. Que a levedura, a fermentação, desculpa, não a levedura, a fermentação é um processo exotérmico, ela gera temperatura. Então, se você tem uma comunidade gigante ali dentro, ela pode estar gerando mais do que deveria também e gerando problema. Ou seja, mais é ruim, menos é ruim. Existe um parênteses, que são as Kveik's. As leveduras Kveik's, elas aceitam o underpitching, inclusive, dependendo do perfil que tu quer fermentativo, é recomendado que tu faça underpitching. Mas é um caso específico. Não é regra. A regra é menos ou demais é ruim. E sobre aproveitando um gancho rapidinho assim, tu falou que é um processo exotérmico, né, que gera calor. Isso interfere na forma como a gente deve controlar a temperatura. Porque, sim, Jales, exatamente, corre o risco de contaminar, porque tu não vai ter um meio competitivo ali dentro. Então é mais fácil de outros organismos entrarem. Sobre o controle de temperatura, o pessoal, né, na preguiça bota o sensor colado na parede do fermentador para medir a temperatura e aí seta a temperatura de fermentação por ali. Lá dentro vai estar mais quente do que ali na parede, tá? Porque a parede resfria mais rápido, né? Então, na hora que vocês forem fazer o controle de temperatura, o ideal é que o fermentador tenha um poço termométrico onde você vai inserir a sonda, né, de leitura lá dentro do líquido, né? Claro, protegida pelo poço termométrico. E você vai fazer a medição correta de dentro do líquido, não da parede, porque na parede a troca é muito maior, né? Pensa que tu tem um volume, sei lá, de 50 litros e a parede não vai... É muito menos volume. Vai demorar para a troca de temperatura chegar no meio do líquido. Então, tomem esse cuidado. A diferença de temperatura da fermentação para a temperatura de... Por exemplo, tu está usando uma geladeira, tá? Para fazer a fermentação. A diferença de dentro do mosto, lá no meio, para a parte externa, pode chegar até 5 graus de diferença, dependendo da intensidade da fermentação. Então, tomem cuidado com isso, né? É importante lembrar isso. Isso é uma coisa que às vezes interfere no resultado final da vida. Ô Lula, brigadão. Luiz, o Lula, ele tem uma cervejaria aí no Paraná, Xamã. Já ouvi falar do Xamã. Já ouvi falar. Esse rapaz faz umas cervejinhas que, ó, é coisa linda. Entendo. Olha aí. Sim. Olha, MW. Salve, MW. Valeu pela presença. Foi bonitinho. 1 horinha.
Já temos 1 hora? Meu Deus! Já passou de 1 horinha, passou agora. Fala, galerinha. A gente teve uns probleminhas ali, então a live acabou sem a gente esperar. Mas a gente queria agradecer a presença de todo mundo, tá? Foi muito legal essa volta. E uma coisa importante é compartilhem os vídeos, deixem suas mensagens para nós no nosso canal do YouTube, né? Pra gente poder responder vocês no próximo vídeo. Uma outra coisinha, a gente tá com a ideia do podcast. Deixa aqui também já as ideias de assunto, tema, o que vocês acham da ideia de a gente fazer o podcast, tá? Valeu e até a próxima! Pessoal, não esqueça de deixar nos comentários dos nossos vídeos, tanto no Instagram como no canal do YouTube, as perguntas que vocês têm. Caso você não consiga assistir ao vivo, não tem importância. Deixa a pergunta nos comentários dos vídeos, nós vamos responder no vídeo ao vivo, depois você assiste no canal de sua preferência e fica por dentro das suas dúvidas aí, tá? Fica com suas dúvidas sanadas. Gostaria de pedir para vocês também que, se possível, galera, indica os hidromeliantes para quem curte hidromel. Vamos espalhar aí essa ideia hidromeleira para frente.